Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, mas eu peço que vocês fiquem até o final porque é um tema que eu realmente queria falar sobre. Um grande problema que diversas obras têm, inclusive Dragon Ball. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fanbases. Por que exatamente elas seriam um problema? Afinal, são apenas muitas pessoas que gostam de uma mesma obra se reunindo, criando uma espécie de comunidade ao redor de tal franquia. O fato de algumas das vezes eles representarem boa parte dos consumidores, ou seja, se a fanbase tem uma concepção errada de algo de uma obra, pode ser que a própria obra mude para agradar eles. É claro que as pessoas podem ter os seus gostos, mas isso pode afetar a obra de uma forma negativa. E é óbvio que a primeira fanbase que eu vou falar é a de Dragon Ball. Não só por esse canal ser de Dragon Ball, mas é porque eles falam muita besteira mesmo. E eu sei que eu já falei anteriormente que é natural que uma obra tão famosa tenha a sua parte podre da fanbase. Afinal, são muitas pessoas. Mas existem casos que essa parte é tão barulhenta, mas tão barulhenta que você não consegue evitar. E olha, os fãs de Dragon Ball sabem fazer barulho, seja por bem ou por mal. E eu já vou começar falando da parte do Power Scaling de Dragon Ball. Assim, nós sabemos que comunidade de Power Scaling no geral já é chata, mas a de Dragon Ball consegue passar desinformação de uma forma até surpreendente. Há pouco tempo atrás tinha gente acreditando que o Kiabi vencia o Godita Super Saiyajin 4, e o mero fato de existir um debate sobre se o Kid Buu é ou não é o Majin Buu mais forte já diz um pouco sobre esse lado da comunidade. E as coisas só vão piorando, como quem diz que o figurante médio do Torneio do Poder vence do Vegito Blue. Mas o que mais me irrita na parte de Power Scaling de Dragon Ball é quando falam mal de um personagem porque ele não é forte. Tipo quem diz que o Gohan do futuro é um personagem ruim ou o Bardock porque eles são fracos, ignorando completamente o desenvolvimento ou o carisma dos personagens. Mas até falando sobre escrita, os fãs conseguem ser chatos também. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo levar a sério é quem usa moralidade pra dizer se algo é bom ou ruim em Dragon Ball. Como quem diz que o Bardock do Z é pior que o do Super porque ele é uma pessoa ruim. E é sério, eu já ouvi esse argumento. Ou quem diz que o Majin Vegeta estraga completamente o desenvolvimento do Vegeta. Mas o que definitivamente mais me irrita é o fato dessa fanbase ser totalmente polarizada. Ou seja, ou você é um baba-ovo total de todos os produtos atuais e você vai xingar quem não gosta e dizer que eles não são fãs de verdade, e gostar só porque é Dragon Ball, ou até mesmo usando argumentos mentirosos pra dizer que sempre foi assim, ou você odeia tudo, absolutamente tudo e qualquer coisa que sai de Dragon Ball atualmente. E você tem que fazer questão o quão você queria que essa franquia estivesse morta, porque senão você é Nutella. É muita Nutella! É como se as pessoas simplesmente não pudessem ter a própria opinião. Você tem que escolher um lado, uma bandeirinha para levantar, e você não pode mudar de ideia em nenhum momento. Ou você não pode gostar de nada que é atual, ou você tem que gostar de tudo que é atual sem nem mesmo questionar. Afinal, se você questionar, você está desrespeitando o Akira Toriyama. E no fim quem acaba perdendo é quem simplesmente quer ver uma obra boa. E eu nem vou entrar no mérito de falar sobre quem odeia as coisas por serem ou não serem canônicas em Dragon Ball. E como você viu no título, eu estou falando sobre anime no plural. E por isso eu decidi chamar o meu amigo Kirino, que vocês já devem conhecer. Dito isso então, vamos para os outros animes. Fala pessoal, aqui quem fala é o Kirino e eu vou mergulhar aqui num vespeiro, porque como o Goten falou, hoje nós vamos falar sobre as piores fanbases de animes. Eu já vou começar logo com a de Naruto. A fanbase de Naruto é complicada, porque assim como muitas outras, tipo a de Jujutsu ou a de Dragon Ball, tome cuidado com esses fãs, porque eles amam a obra, mas eles não leem nem assistem ela. É uma fanbase que é nutrida por edits e vídeos de youtubers, e por isso acabam tendo muitas e muitas mentiras que são difundidas nessa fanbase. E o maior problema dela é justamente esse, coisas que não têm fundamento, mas que são defendidas como verdade. Por exemplo, o pessoal que diz que o Itachi era espião do Jiraiya. E aí você tem dois lados, um que defende falando, isso é só um meme que cresceu demais, e outros que foram alguns youtubers aí, que literalmente defenderam isso como sendo algo canon, que era explicado na obra, que tinha em novel não sei qual, que tinha não sei na onde, que Kishimoto confirmou não sei em que entrevista, e quando você vai pesquisar é altamente mentiroso, é altamente falso isso. É um falário gigantesco que a fanbase simplesmente tomou como verdade. Não faz sentido nenhum o Itachi ser, né, espião do Jiraiya, não sei como que isso virou uma realidade, eu até fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal. Além disso, também tem as outras mentiradas que o pessoal inventa quanto a nível de poder, botar que o Madara sola não sei quem, que o Itachi sola a obra toda, que não sei o que. O maior problema do pessoal do Naruto é justamente fazer power scaling sem conhecer a própria obra. O pessoal tira efeitos do nada, inventa que o personagem está ganhando de não sei quem, e você pode ver que isso é uma coisa antiga e que não para. Eu acho que nunca vai parar o pessoal querendo dizer que Madara sola Dragon Ball, que Itachi chega não sei aonde, sendo que dentro da própria obra você vê que os personagens, né, não tiveram nenhum feito que provaria que eles, por exemplo, poderiam solar Dragon Ball. Por exemplo,
o que o Itachi faria em Dragon Ball? Ia tossir e ser morto pelo Kuririn? Não tem muito o que ele fazer, né? Então a fanbase de Naruto, ela é muito complicada porque se você discorda disso, automaticamente você vai ser mogado já. Toda vez que eu fiz um vídeo sobre Naruto, inclusive sobre Boruto também, o pessoal do Power Scaling apareceu pra reclamar e falar que eu tava falando coisas sem sentido, que não sei o que eu devia ler a obra de novo, que eu não entendia de nada de Naruto e não sei o que. Mas quem entende de Naruto é o Juninho Gameplay 009, que acredita que o Sarutobi contratou o Itachi pra ser espião do Jiraiya, né? O pessoal pega um bagulho que não tem nada a ver e coloca lá, cara. O Jiraiya ele não tinha espião. Também pegam, por exemplo, pra querer dizer que desde sempre o Itachi foi um herói, sendo que a gente sabe muito bem que isso foi um retcon criado depois, né, pelo Kishimoto. O Itachi no começo iria sim ser vilão e depois o Kishimoto colocou esse retcon que mudou tudo sobre o massacre da vila. Mas no começo não ia ter isso, que o massacre dos Uchiha na Vila da Folha faria o Itachi ser um herói lá na frente, ia ter uma redenção. Nunca. Isso é uma coisa criada depois. Só que antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Nós temos o Curiosidade dos Animes, o Kaisos, o Wellington Ângelo, o Som Minutagem, o Senkai Dragon Ball, o Adeildo Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre aí comentando e compartilhando o vídeo. Agora eu vou voltar a xingar essas fanbases. E falando em coisas criadas depois, a gente entra numa outra fanbase que também é altamente espinhosa e bem estranha, que é a fanbase de Jojo Bizarre Adventure. A fanbase de Jojo Bizarre Adventure, ela tem várias camadas. Pessoas que realmente gostam de Jojo, pessoas que gostam dos memes repetidos de Jojo, essa é uma parte bem chatinha da fanbase. Por exemplo, tudo que os caras fazem é comentar que o Speedwagon é a melhor waifu do mundo, copiando os memes gringos que já saturaram em 2012. E também nós vamos para uma terceira camada, que é o pessoal que inventa coisa pra, né, meio que ali, abre aspas aqui, punhetar, fecha aspas, o próprio gosto delas, que não faz sentido algum também. Por exemplo, o pessoal que diz que o Put ele resetou o universo e isso gerou o Steel Ball Run. Isso não faz sentido nenhum, já foi explicado várias vezes lá na gringa, já foi explicado várias vezes aqui por outros youtubers. A própria obra deixa bem claro que o universo de Steel Ball Run é um, o universo original é outro, e o universo do reset vem a partir do universo original. É uma alteração feita depois lá que o Empório dá um reset, depois de matar o Put, e aí tem um novo universo onde não tem o Put, e todo mundo teve uma vida completamente diferente. A gente tem uma variante da Jolene que é a Irene, e não, ela não está em Steel Ball Run. O universo do Steel Ball Run é outro universo, onde a gente vê counterparts, né? A gente vê umas contrapartes ali dos personagens naquele universo. Então o Johnny Joestar é o Jonathan, o Diego Brando é o Dio Brando, né? O Zeppeli daquele universo é o Gyro, enquanto com o original era o William. Então você vai vendo que, assim, né? São só paralelos, não é o mesmo universo. O universo Steel Ball Run não foi criado pelo reset do universo, porque o reset do universo ele não cria um universo novo, entre aspas. Ele reseta e refaz aquele universo com as alterações das mods. Então, por exemplo, quando o universo foi resetado, ainda existia um Jonathan Joestar, ainda existia um Jotaro, ainda existia um Josuke. Não eram novos Josukes, não era como o Josuke da parte 8, que é outra coisa, né? O Josuke do Jojolion é outro Josuke, não é o mesmo Josuke da parte 4. A mesma coisa também o Jonathan. O Jonathan ainda é o Jonathan Joestar no universo da Irene também. O Johnny Joestar, que é o Jonathan do Steel Ball Run, já é outra pessoa, não é uma variante. Ele é outra pessoa, ele é uma contraparte. A diferença de contraparte e variante é isso. Uma variante é, por exemplo, um Bruce Wayne de várias terras. Ainda é o Bruce Wayne, mas em várias terras. Aí tem uma outra terra que tem um Bryce Adams Wayne. Nesse universo é o Bryce Adams Wayne, que é o Batman. Ele é um Batman, mas ele é um outro Batman, é uma outra pessoa. O Jonathan também, tem o Jonathan Joestar da nossa linha do tempo lá, que casou com a Irina, papapá, e tem o Johnny Joestar, né, montador de cavalo, paralítico, conheceu Jesus, derrotou o Funny Valentine. Por exemplo, não tem um Funny Valentine no universo original, não existe esse personagem Funny Valentine no original. E esses fãs que eles distorcem a obra, eles vão criando várias coisas. Por exemplo, cria chip falso do Jotaro pra explicar que o Jotaro era gay. O Jotaro acho que é o personagem que mais atribui coisas. Dizem que o Jotaro é gay, dizem que o Jotaro é neurodivergente, dizem que o Jotaro é psicopata, dizem que o Jotaro é autista, dizem que o Jotaro tem um espírito do Jonathan como stand que não faz nenhum sentido, que o Star Platinum seria o espírito do Jonathan. O pessoal também pega, muita gente que só assiste o anime e não lê o mangá. Pega lá o Josuke, quando ele tem o flashback, o Josuke foi salvo por um cara que usava um pompadour, né, aquele topetinho de delinquente japonês, usava aquele topete, beleza, salvou o Josuke lá que tava doente, ajudou a empurrar o carro da mãe dele. O Josuke na memória, obviamente, não vai lembrar como o cara era, só lembra do cabelo, e aí no anime os caras colocaram ele tendo uma silhueta assim que era parecida com o Josuke. O que os caras falam? Olha aí, tá provado que o Josuke viajou no tempo pra salvar ele mesmo no passado. Beleza, meu filho, nós não estamos em Exterminador do Futuro, tá? Com o cara mandando o próprio pai pra fazer com que ele mesmo nasça, não é isso. Jojo Bizarre Adventure não é assim, meu amigo. E aquele cara que salvou o Josuke não era um usuário de stand, não era nada, ele só era um delinquente de coração bom que ajudou uma mulher atolada na neve, só isso, entendeu? Não é tão profundo assim, cara, não teve viagem no tempo. E me diga como que o Josuke viajou no tempo, qual foi o usuário de stand, com stand que controla o tempo daquele universo original, não coloca o pessoal de Jojolion ou de Steel Ball Run, que poderia ter feito o Josuke voltar no tempo? Quem? Porque naquele universo ali não teria ninguém que poderia fazer isso, entendeu? Então assim, a fanbase tanto do Naruto quanto do Jojo, o problema principal é justamente
justamente esse, de não ler a obra e simplesmente ouvir alguma coisa no anime, ouvir alguma coisa no vídeo e sair levando a sério. Vocês têm que lembrar que teorias se chamam teorias na maior parte do tempo porque elas são só teorias, não foram provadas ainda. Não é uma coisa que é assim, eu vou fazer uma teoria aqui e aí todo mundo vai começar a defender porque isso aqui que é o canon. Não, a teoria que o cara cria, por exemplo, aquela teoria que tinha do episódio secreto do Stranger Things, era só uma teoria. Ninguém acredita mais nisso. Ficou só como teoria mesmo. E a mesma coisa são essas. Esse negócio que ele falar que o Itachi era espião do Jiraiya, por isso que ele não lutou com ele no clássico. Não tem embasamento. Esses negócios do power scaling de Naruto, que o pessoal quer fazer que, o Naruto, o Madara sola, não sei quem. Não sola ninguém não, cara. Entendeu? Isso se estende até Jojo Bizarre Adventure também. Como eu falei, o pessoal cria várias e várias fanfics, um monte de teoria maluca, vem uns youtubers aí que faz vídeo e o pessoal acaba acreditando. Eu já falei várias vezes no meu canal, cara. Tenha muito cuidado com isso. Quem não fala da obra, fala em invenção sobre a obra pra poder farmar em cima. E isso se estende a outras fanbases também que o Goten vai estar trazendo aí pra vocês. Eu vou encerrar minha participação aqui porque meu áudio já tá ficando bem grande e eu não quero tomar mais tempo de vocês. Lembrando, se você tá aqui até agora, comenta um emoji de hambúrguer pra eu e o Goten sabemos que você tá ficando até o final do vídeo e também, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e hype. E lembrando, quem não se inscrever no meu canal e no do Goten vai morrer até o final de semana, então é melhor você se inscrever logo. Agora, uma fanbase que também tem ficado relativamente famosa por não saber ler é a de Jujutsu Kaisen. E é um título bem merecido, na verdade. É claro que Jujutsu por si só tem algumas coisas que são meio confusas. Porém, ainda assim, os fãs não se ajudam quando vem a interpretação de texto, né? Como, por exemplo, o fato de um dos episódios mais odiados do anime ser um episódio que foi dedicado à explicação. É claro que explicar demais pode ser um problema para algumas pessoas, mas tinha gente usando uns argumentos ridículos. Como, por exemplo, eu vi gente dizendo que o episódio é ruim porque ele parece que foi feito para os japoneses. Olha, eu tenho uma notícia para te dizer. Cara, eu não consigo levar isso aqui a sério. Nossa, é sério que um anime foi focado no público japonês? Mas por outro lado, nós temos os fãs japoneses que fizeram essa mesma burrice, só que ao contrário. Mas eu acho que o que mais me irrita são os fãs que veem profundidade onde não tem. Como se Jujutsu fosse uma obra super complexa e difícil de entender. É o soft seinen. Como, por exemplo, muitos fãs de Jujutsu atualmente pegaram pra zoar com o Oda, falando que One Piece não tem personagens femininas boas e que Jujutsu é muito melhor nisso, sei lá o que. E assim, eu reconheço que One Piece tem os seus erros e eu também não gosto de muita coisa da fanbase de One Piece, só que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e nesse caso, o fã de Jujutsu Kaisen não tem moral nenhuma pra falar de personagem feminina, principalmente se for pra comparar com One Piece. Até porque vamos analisar as grandiosas personagens femininas de Jujutsu. Temos a Mei Mei que, né? Meu Deus! Vamos! Incesto! Temos a Baba Ovo do Sukuna, que ficou no corpo da irmã do Megumi, enquanto o próprio Sukuna ficou no corpo do Megumi. Então... Incesto! Temos a outra Baba Ovo do Sukuna. Temos a Miwa, que nunca fez nada durante a história. Temos a bruxinha, que é tão inútil que eu nem lembro o nome dela. Temos outras personagens femininas cujo único propósito é exibir as suas curvas. A Yuki, que apesar de não ter escrita, é uma personagem carismática. A Maki, que é uma boa personagem. E a Nobara, que teve destaque na primeira temporada. É sério que você quer comparar isso com, sei lá, a Nico Robin? Chega a parecer piada, sinceramente. E por último, né, temos a fanbase do Careca da Capa Branca. O que falar sobre essa fanbase, hein? O óbvio. Os caras só veem One Punch Man pura e exclusivamente pelo Power Scaling. E eu digo isso infelizmente, porque One Punch Man é uma obra que eu gosto pra caramba. Os personagens por si só são muito bons na minha opinião. Só que é um fato que os caras só vêm pensando, não, eu quero que o Careca seja o mais forte. Sendo que a narrativa da história era justamente pra você querer o contrário. O Saitama era basicamente depressivo por causa da força dele. É você querer que ele tenha a pior vida possível. O próprio Saitama não quer derrotar os caras com um soco. E isso é bem refletido principalmente nos mangás de One Punch Man, que literalmente só se resumem a Power Scaling. E o pior, existem alguns que literalmente pegam lutas que já existem no mangá, refazem só pra colocar mais Power Scaling, com a história sendo a mesma exata coisa, só que uma versão mais exagerada. E os caras pensam tanto no Power Scaling que literalmente ignoram a própria lógica. Esse meme do Patrick define bem os fãs de One Punch Man. Os caras não sabem se decidir se o Saitama é infinito ou se ele evolui exponencialmente. E sabe o que é legal? Não importa, porque isso não acrescenta em nada no personagem dele. E o fato dos fãs se importarem tanto com Power Scaling acabou afetando diretamente o mangá. O final da luta do Saitama contra o Garou tinha sido bem interessante, mas eles foram lá e reclamaram. Aí nós tivemos o arco do Garou Cósmico, que é literalmente só Power Scaling, e é ruim, cara, muito ruim.
E as pessoas falam como se fosse a melhor coisa do mundo, e tudo que eu vi do mangá pós Arco do Garou Cósmico foi desinteressante. Parece que a história foi deixada completamente de lado só pra, né... Gente, o Saitama destrói 1000 universos agora, cara. E pra você ter noção, os fãs de One Punch Man se importam tanto com Power Scaling, mas tanto, que provavelmente tem alguém nesse exato momento escrevendo um comentário dizendo que eu só disse isso porque o Saitama solo o Goku. E olha, eu até tenho coisa pra falar, mas eu já me cansei. Comenta aí se vocês quiserem uma parte 2 do vídeo. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida. Você pode sentir que não tem mais força para se levantar e ir atrás dos seus sonhos. E tudo pode parecer que está desmoronando. E talvez até mesmo os dias pareçam mais difíceis de serem vividos. Mas eu quero que você saiba que mesmo que as coisas pareçam irreversíveis, você não deve desistir. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!